Então, entrando aqui nos tipos de porta lógica, a gente tem o seguinte. Como eu comentei, 3 funções lógicas básicas, a função OU, a função I e a função não, também conhecida como função inversora. Cada função dessa é implementada por uma porta lógica específica, que também recebe os mesmos nomes. A porta AND, ou a porta I, ela tem esse símbolo aqui e é representada, ela tem no mínimo 2 entradas e somente uma saída. A tabela verdade dela diz que a saída de uma porta AND só vai ter nível alto quando as 2 entradas estiverem em nível alto. E isso é representado pela equação lógica, que é A e B, ou seja, se lê A e B. Para fins práticos, a gente pode chamar de A vezes B. Então, se eu tenho A vezes B sendo A1 e B1, eu tenho minha saída igual a alto. Mas se eu tiver qualquer uma dessas duas igual a 0, minha saída vai ser 0. Então a definição básica de uma porta AND é que sua saída vai ser nível alto se e somente se todas as variáveis de entrada forem nível alto. Isso serve para 2 entradas, 3, 4 e quantas forem possíveis. A porta OU, ele tem esse símbolo semelhante a uma flecha, também no mínimo 2 entradas e somente uma saída. O funcionamento dela diz que a saída da porta OU vai ser nível alto se pelo menos uma das entradas for em nível alto. Tá? E a função lógica que representa esse funcionamento é A ou B, que a gente vai chamar de A mais B. Então aqui eu tenho, se A for 1, dependendo de qual seja o valor de B ou das outras variáveis, a saída vai ser 1. A terceira porta básica, a porta inversora, representada por essa seta, por esse triângulo, com esse círculo na frente, que representa a inversão. Ela só tem uma entrada, diferente das outras, mas também só tem uma saída. E a função dela é inverter o sinal que tiver em sua entrada. Então, se aqui entrou 0, na saída vai ser 1. Se entrou 1, na saída vai ser 0. Então, essa é a função dela, inverter. Tabela verdade, ela só tem 2 combinações, representando aí a inversão do estado da entrada. E a função lógica é dada dessas 2 formas, a barra em cima ou o apóstrofo. E aí fica a critério de cada um. Então, aqui está me dizendo que x... minha saída é igual a A barrado, sendo A a entrada. Então, se eu tiver A barrado, é porque o nível inicial dele vai ser invertido. Aqui eu tenho o exemplo 4. Desenhe uma porta lógica AND com 3 entradas e faça a respectiva tabela verdade. Então, o exemplo 3 aqui, quer que a gente faça o quê? Uma porta AND de 3 entradas vai ter uma representação mais ou menos assim. A porta AND, entrada A, entrada B, entrada C. E a saída X. E pede-se também a tabela verdade, que representa o funcionamento dessa porta AND. Então, eu tenho N igual a 3. Vou ter, então, 2 ao cubo, que vai me dar aí 8 combinações. Minha tabela verdade vai ser de que forma? Então, aí eu tenho uma tabela com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com linhas, referente às 8 combinações. Minha saída X, entrada à esquerda de X começa em 0, vai variar linha a linha. A outra a cada 2 e aqui a cada 4. Para fazer a tabela verdade, que é implementada pela equação x igual a A vezes B vezes C, eu tenho 2 formas. A primeira é substituir os valores de A, B e C na equação e obter o resultado para cada. Ou o mais fácil é lembrar que a definição da porta AND diz: a porta AND só vai ter saída em nível alto se e somente se todas as entradas forem nível alto. Então, observando essa tabela,
A única combinação que me dá todas as entradas em nível alto é a última. Então essa daqui vai estar em nível alto, as demais em nível baixo. Exemplo 5. Faça o que se pede no exemplo anterior para uma porta OR de 5 entradas lógicas. Então aqui eu vou representar uma OR de 5 entradas, só que para poder fazer a tabela verdade dela, se eu tenho 5 entradas lógicas, eu vou ter então 32 combinações. Preenchendo essas 32 combinações, seguindo o raciocínio do funcionamento de uma porta OR, eu tenho então que a única combinação que vai ser 0 é quando eu tiver A, B, C, D e E todas iguais a 0. As demais vão ser nível alto. Esse exemplo 6 é utilizando aquele gráfico de tempo que serve para que a gente possa entender como é que o circuito se comporta ao longo do tempo. Então eu tenho aí uma porta OR, em que a saída é dada por A mais B, ou do jeito certo, A ou B. E aqui eu tenho no tempo, aqui em cima, comportamento de A, aqui em B o comportamento de B. E eu quero preencher aqui a minha saída, como é que ela vai se comportar em função da lógica do circuito. Então eu tenho que entre T0 e T1, A está em nível 0 e B está em nível 0. Então já que é uma porta OR, eu vou ter que esse circuito está também em nível 0. Entre T1 e T2, A foi para 1. Se é uma porta OR, isso aqui vai para 1 também. Entre T2 e T3 eu tenho A em 1, B em 1. Então aqui continua em 1. Entre T3 e T4, o que é que acontece? A vai para 0, mas B continua em 1. Então, o circuito de saída continua em alto. Entre T4 e T5, ambos estão em 0. Entre T5 e T6, A volta para 1. Entre T6 e T7, B vai para 1. E entre T7 e adiante, A foi para 0, mas B continua em 1. Então o circuito continua em nível alto. Então a saída passa a ter esse comportamento aí. Já para uma porta AND, a gente tem que aqui só vai ter saída em nível alto quando tudo estiver em nível alto. Observando aqui o circuito, eu tenho entre T2 e T3, eu tenho A em nível alto e B também. Então aqui é nível alto. E entre T6 e T7 também, ambas em nível alto. Daqui as demais, uma delas vai ter em nível baixo. Então o meu circuito também vai estar em nível baixo.